pessoal, vira e mexe, eu recebo dos meus pacientes algumas perguntas, algumas dúvidas, né, sobre vários aspectos. E eu achei curioso que a semana o paciente falou assim: Júlio, eu já tomei vacina demais. Eu já tenho 70 anos, tomei todas as vacinas de Covid que tinha para tomar, tomei de gripe, agora não vou tomar mais vacina nenhuma, né? E isso é muito comum aqui no canal, porque a maioria do meu público tem acima de 60 anos de idade. E vira e mexe, eu pego no comentário alguém que tomou a vacina direitinho, né? E vamos falar assim, termo popular que a gente mais ouve, assim, tá de saco cheio de ficar tomando vacina. E às vezes externa isso no consultório, o que é que eu explico para os pacientes para ele entender? Em primeiro lugar, geralmente quando a pessoa fala isso, eu pergunto por quê. Ela tem impressão que tomar vacina vai desgastar o sistema imunológico dela, vai prejudicar, vai trazer algum tipo de doença, porque o que acontece, né? Todo mundo recebeu nesse período da pandemia uma enxurrada de informações sobre as vacinas, né? Muitas informações mentirosas, né, falsas, mas mesmo as pessoas que acreditavam que aquela informação era falsa, né? E a gente sabe que a maioria das informações era falsa, que a vacina dava câncer, dava isso, dava aquilo. Mesmo assim, a pessoa fica com o pé atrás e fica com certo receio, porque nunca ouviu falar mal de vacina e de repente começa a falar mal de vacina. E muitos desses sentidos, a indústria faz a vacina para enriquecer, estão dando vacina demais, o governo está comprando. Assim, a gente brasileiro é sempre desconfiado quando a gente envolve dinheiro, governo, né, política pública, né? Só que é que vocês têm que entender, todo esse sistema de vacinação, ele é utilizado no mundo inteiro, não é uma coisa específica do Brasil. Inclusive, o Brasil costuma ser um país referência na escolha das vacinas, de como é dado, né? E realmente a gente, óbvio, confia, mas sempre em ciência assim, a gente confia desconfiando, analisando como tem sido o cenário global. Por que eu estou dizendo isso de confia desconfiando? Não, porque quando a gente fala de política pública, tem o fator custo. Então tem muitas vacinas que ela tem evidência de isso é importante ser dado, até para toda a população, mas às vezes o governo não compra porque é caro para ele aplicar para todo mundo. Tem um vídeo aqui falando da vacina HPV, que acontece isso, eles dão só para a população pediátrica, seria interessante os adultos tomarem também. A vacina da herpes zoster também, que o governo não dá, e vírus social respiratório, que saiu agora, né, da própria da dengue, né, várias vacinas acontecem isso, né, mas o que eu expliquei para esse paciente, para você entender também, algumas vacinas são necessárias doses de reforço, isso não vai te prejudicar, não vai atrapalhar seu sistema imunológico, não vai causar nenhum tipo de doença. Isso acontece com as vacinas que elas têm muita mutação. Então, por exemplo, você tomou a vacina de Covid, esse ano você está protegido. Ano que vem pode ter algum tipo de mutação e precisa da dose de reforço. E geralmente acontece isso, vacina de Covid e vacina de gripe. Então, mesmo que você esteja meio de saco cheio de tomar vacina, é importante anualmente você ir lá e tomar a dose de vacina de reforço da Covid e da gripe, se o governo sugerir fazer isso. Provavelmente é o que vai acontecer para grupo de risco, pessoas que provavelmente é você que me assiste, o público acima de 60 anos de idade, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não fique, às vezes tem coisa que parece senso comum, parece que faz sentido, é vacina demais, muita vacina vai me prejudicar. Você ouve as pessoas falarem isso, ouça aqui no meu consultório direto as pessoas falarem isso, mas não faz sentido do ponto de vista científico. Quando eu falo confiar desconfiando, olha o que está sendo feito no Brasil, no SUS, olha o resto do mundo, vê nos Estados Unidos, vê hoje em dia tem Sociedade Brasileira de Imunizações que pega dados e às vezes tem vacina que não está no SUS, mas ele sugere fazer, coloca no Google, Sociedade Brasileira de Imunizações, ele tem até um calendário que fala que do ponto de vista científico, quais vacinas você pode tomar. Algumas, se você puder, óbvio, né, você vai pagar para tomar, porque o governo não achou ela interessante, por causa do custo, uma série de fatores, tá bom? Então é importante você fazer isso. E mais importante que tudo isso, conversa com o seu médico, com o seu geriatra, né, que ele vai te orientar direitinho qual vacina você toma. Espero que tenha ajudado, abraço.